Olá, amigos! Começando mais um Ponto a Ponto. Hoje eu recebo a nossa amiga Claudiana Leal, que vem falar sobre um assunto que está ao nosso redor, que é a sustentabilidade, né? Em tudo ela se encontra. Então, a gente precisa conhecer um pouquinho mais desse assunto, né? Ver como nós podemos viabilizar a sustentabilidade ambiental na nossa vida. Então, você já sabe, participe conosco da nossa conversa pelo chat da Rede Amigo Espírita ou pelo nosso WhatsApp, o 8388401055. Ah, tem um 9 antes agora, né, gente? A Paraíba agora tem mais um número. Então, é 988401055. Então, participe conosco, mandem suas perguntas, as suas opiniões, ou se você já mantém alguma prática sustentável na sua casa, compartilhe com a gente, para a gente poder entender e conversar e ver como é viável, né? A proposta é essa, ver a viabilidade da sustentabilidade, porque às vezes a gente acha que está muito longe, mas às vezes a gente tem coisas que a gente pode fazer, não é isso, Claudiana? É isso. Seja muito bem-vinda ao Ponto a Ponto. Para que o pessoal possa entender, você é engenheira civil, professora de FPB, não é isso? Sim. E fez um doutorado em engenharia civil com um foco na sustentabilidade, não é isso? É isso. Mas como foi que surgiu o seu interesse pela ecologia, pela sustentabilidade ambiental? A sustentabilidade é um caminho que a gente busca para ser cada vez mais feliz. E essa é a meta de todos nós. Eu sou espírita há 30 anos e sempre busquei ser melhor amanhã do que sou hoje. E essa busca constante nos remete facilmente a amar a natureza. E esse amor à natureza, que é um amor constante, um amor cada vez mais profundo, a gente vai descobrindo passo a passo. E o conhecimento, nessa oportunidade de estudar engenharia com sustentabilidade, faz com que a gente tenha uma aproximação maior com a natureza. E aí vai acontecendo e você vai estudando e você vai se apaixonando cada vez mais pelo ser humano, que é a natureza pura, e vai adentrando nesse caminho e estar com o espiritismo junto não tem nada de distante, pelo contrário, é cada vez mais próximo. E qual é a nossa responsabilidade com esse meio ambiente, né? Com a ecologia? Jeane, a responsabilidade é de amar o próximo, né? Que é o mandamento maior. Se nós amamos o nosso próximo, a gente já tem um belo exemplo que é de Francisco de Assis, que é o patrono na natureza da ecologia. Ele nos ensinou a amar o sol, a lua, todos os seres, né? Então a gente às vezes esquece um pouco que amar o próximo é amar a natureza, a nossa casa. E isso faz com que a gente perceba a responsabilidade, à medida que a gente entende que todos os seres da natureza são nossos irmãos e precisamos amá-los. E quando a gente fere um deles, qualquer um, a gente está ferindo a nós mesmos. Então é uma grande responsabilidade reencarnatória, trabalhar, entender a sustentabilidade. A gente, quando liga os jornais, a gente vê, principalmente nessa época do ano que muitos estados penaram com a falta de água, né? Sim. E aí foram mostradas várias reportagens, rios poluídos, né? A degradação da natureza, né? E a natureza realmente pedindo socorro. E aí eu lhe pergunto, qual é a consequência espiritual, né, que acarreta essa degradação do meio ambiente? A responsabilidade tem essa decorrência, né? Porque toda ação corresponde a uma reação. E a gente aprende isso na doutrina espírita. Então, tudo que a gente faz, a gente colhe. Então, se a gente degrada a natureza, e a gente degrada isso constantemente, a nossa pegada ecológica geralmente é muito grande, nós fazemos uma degradação por hora. Então, a gente percebe muito pouco o que nós fazemos. Se nós fizéssemos assim, ao acordar até a hora do deitar, uma reflexão de tudo que a gente degrada na natureza, nós precisaríamos de uns 3 planetas para viver. Então, olha, há 50 anos, Mahatma Gandhi, na época que estava fazendo a libertação do seu povo, ele já dizia que nós precisávamos de metade de um planeta para ter o desenvolvimento que os outros países
que fazia aquela opressão que precisava. Então, assim, com o decorrer ainda mais grave da questão industrial, isso foi se agravando e a gente começou a não perceber. E a gente foi se afastando da natureza cada vez mais e agredindo. Então, hoje o que nós temos na natureza são respostas. São simplesmente respostas. A gente não consegue compreender o que nós fazemos porque nós estamos também distante do conhecimento. Então, a gente está muito focado, essa é uma verdade, com as questões materiais. A gente só está focado no ter, esquece do ser, esquece dos irmãos e cada vez mais e mais acelerado. Então, isso faz com que a gente tenha só consequência. Então, tudo isso que está acontecendo, por exemplo, quando tem um desmoronamento, uma enchente, vários acidentes, muitos irmãos chegam a desencarnar, a gente fica assim, foi a chuva, foi o aquecimento global, tudo isso que está acontecendo é só consequência. Tudo que nós estamos fazendo. Hoje, eu lido com muitos jovens, né, na questão profissional, professora do Instituto, e todos querem ter um emprego, um estágio, e a primeira coisa que eles dizem é, professora, eu quero comprar um carro. E comprar um carro demanda exclusivamente gás carbônico. Ninguém pensa assim, vou comprar uma bicicleta, vou andar de trem, de metrô, de transporte coletivo, porque o planeta já não aguenta essa carga. Então, assim, as indústrias produzindo cada vez mais carros, a questão do petróleo, né, que é essa energia não renovável, cada vez mais escassa, e o custo ficando maior, mas todo mundo vai para esse mesmo caminho, quase como uma boiada, sem parar para pensar e entender essa agressão. Leonardo Boff, ele diz assim, nós só vamos aprender com a escassez, é uma tristeza isso, porque nós não estamos aprendendo com o amor à natureza. Eu acho que eu li uma crônica dele a respeito disso no auge da crise da falta d'água no Brasil. Né, que ele dizendo assim, que talvez seja uma maneira educativa da natureza nos ensinar a preservá-la, né? Porque a gente realmente não consegue. Enquanto a gente tem a abundância, a gente acha que é infinito e vai consumindo e extruindo também, né? Isso. Há pouco tempo, na mídia, tem um filme muito interessante para todos assistirem, se chama Marcas d'Água. Marcas d'Água, eu fui de um fotógrafo. É impressionante você vê, porque no filme você vê em 2 horas, né? Uhum. Uma coisa que está acontecendo há muitos anos, há milhares de anos, na verdade, que a água que nós temos é a mesma água de 5 bilhões de anos atrás. E nós só degradamos, ou com lixo, ou com produto químico, remédios que a gente joga no vaso sanitário, na pia. Então, assim, é uma série que a gente poderia falar aqui 3 dias do que nós fazemos com a água. E ela apenas está dando um retorno. Não tem como, é um ser vivo, é um irmão nosso que está sendo agredido constantemente. Então, com essa escassez, porque não existe vida sem água, com essa escassez faz com que a gente tenha que aprender a viver agora sem água. Quando eu ensino a meus alunos, por exemplo, a construir um banheiro seco, eles ficam horrorizados. Professora, isso existe? Isso é coisa para interior, para pobre, não sei o que lá. Não, é para quem precisa de saúde, saneamento básico para colocar os dejetos humanos no local adequado e sem água. Aí quando eles aprendem, aí eles começam a rever quanto nós desperdiçamos de água, porque a gente não pensa. E então pensa hora nenhuma. Tem pessoas que também têm um outro sonho, né? Eu falei do sonho do carro, a história do sonho de uma piscina. Eu quero uma casa com piscina. Mas ninguém quer estudar uma piscina, por exemplo. Existe a piscina natural. Você pode construir uma piscina, ela sendo natural. Mas aí a gente faz esse outro estilo. A gente acumula água e depois joga água fora. Como se a água fosse um bem sem valor. É um valor da vida. Então, preservar a água, você está preservando a vida. Então, assim, eu não consigo compreender quando as pessoas abrem torneira, ou então tem uma torneira gotejando e não conserta logo, não coloca um freio nesse consumo, não ensina as crianças, que é o pior. Porque a sustentabilidade é para que a gente tenha um futuro para essas crianças. As crianças estão sem futuro. Existe um livro chamado Futuro Roubado. Então, se a gente lê esse livro, a gente fica chocado como a gente está bem pertinho de não ter mais futuro. Se as crianças não aprendem a preservar, mais rapidamente a gente vai ficar sem futuro. Porque vai ficar sem água não tem vida. Chegou a nossa primeira interação aqui, a pergunta é a seguinte:
essa grande seca que está acontecendo em regiões do nosso país não poderia causar um êxodo tão grande que viesse a superpovoar outras regiões e assim comprometer a evolução daquela sociedade? Não sei o nome da ouvinte, mas enfim. Nossa, nem ficou. A questão da água, nós estamos com problemas agora, né? A gente vê mais em São Paulo, mas o reflexo todinho é o desmatamento na Amazônia. Então, assim, quando você desmata, a gente não pensa, a gente quer madeira, ou que seja para construção, ou que seja para qualquer outra coisa, para celulose, para papel, seja o que for. Você não pensa, por exemplo, eu vou separar o papel que eu uso para reciclagem, para diminuir esse desmatamento. Não penso. Eu misturo lixo. Então, assim, é um encadeamento com todas as questões que você hoje está sentindo falta da água, mas não sabe que eu não tenho água porque eu desmato. Eu desmato porque eu quero ou criar muito gado, então assim, é um outro problema que a gente tem vários e vários territórios que são exclusivos para o pisoteamento de animais. E se eu disser assim, é melhor você não comer carne. Não comer carne é bom para o planeta, economiza água, ninguém acredita. Tem que parar, sentar e estudar. Porque numa hora você não tem ideia de quanto um bife na sua mesa tem consequência na questão da água. Porque é todo um processo produtivo e de desgaste do solo, desmatamento, para poder você colocar esses animais lá. Aí pensa que a carne vai fazer mal só por conta daquela questão de ela ter muitos nutrientes e outros nutrientes que às vezes não é benéfico para a saúde, né? Chico Xavier dizia assim, você deve dizer às pessoas para não comer carne. Aí ele dizia, muito mal faz mais as coisas que você coloca para fora, as palavras duras, as palavras difíceis e agressoras, do que você ingerir carne. Mas nesse sentido da sustentabilidade, a carne faz mal por todo o processo, né, que ela nos faz. Aí a gente faz assim, às vezes, uma militância sobre não vamos comer carne. Eu sou vegetariana há pouco tempo, né, 5, 6 anos, mas eu fui estudar sobre a questão da sustentabilidade e me fez mais me afastar da carne, o processo todo de poluição que ela causa, do que a carne em si. Entendeu? Então, assim, é muito amplo. Então, a gente está falando aqui da água, da escassez da água, e ela falou do êxodo. Para onde a gente vai se não vai ter água em lugar nenhum? Então, assim, o nosso Chico, né, aqui no Nordeste, a gente já tem problema de energia. E o problema de energia, de novo, está relacionado com a água. Mas por que a gente está com problema de água? Por conta do desmatamento. Então, assim, é aparentemente uma coisa separada, mas não é nada. Sustentabilidade é estudar o todo, o integral. E aí a gente chega na questão espiritual que você me perguntou. Se você tem dificuldades que não consegue amar o seu irmão, é um desequilíbrio espiritual. E aí você desequilibra todo o planeta. Então, em resumo, se nós tivéssemos amor, nós teríamos um planeta mais sustentável. Você falou do Rio São Francisco aí, durante muito tempo ele foi a grande promessa para o Nordeste, né? De salvação da vinda da água. E hoje a gente vê nessa escassez que o Chico já está apresentando seus problemas. Tá cansado. Que em alguns trechos já não se navega mais barcos por causa não tem a profundidade adequada. Então, você vê que, por mais mirabolante que fosse, enorme a obra, a natureza ela também tem um limite, então não ia comportar. A natureza, como a gente estava falando desde o início, ela está sendo agredida, né? E trazer a água do Chico para outras parece, a princípio, uma coisa muito boa, né? Inclusive, o projeto é do pai de um colega nosso que é espírita também. E é um projeto muito antigo, né? E esse projeto é um projeto muito bonito, é um projeto que a gente entende como viável. Tem água demais no Chico, vamos dividir com os demais. Mas não se mexe na natureza assim, sem mais responsabilidade. Então, estão desmatando toda a margem do Chico. E toda essa agressão, o Chico responde. E esse volume de água não é tão volume hoje por conta de outras agressões. Somadas a essa, vai ser muito difícil essa água chegar aqui. Nós temos, na verdade, muitas
muita engenharia, muitas obras para que essa água não chegue, para que essa água chegue. Mas será que ela vai chegar por conta dessas outras dificuldades? Então é um conjunto, é um complexo de que essa violência com a natureza, ela vai responder totalmente diferente do que a gente pensou, planejou, projetou. E com relação a isso, eu acho que muitas pessoas disseram não, há um atraso muito grande nas obras, mas o que a gente sabe também é que muita coisa desse atraso é porque alguns municípios teriam que fazer infraestruturas para saneamento, para que o esgoto não fosse despejado no rio, e aí não foi feito também, né? Então existe essa, eu acho que é bem a sua área de atuação, que o seu doutorado em resíduos de lixo em pequenos municípios, né? Então, os pequenos municípios não conseguem, e os grandes, então, nem pensar. É porque o meu professor orientador, inclusive é um budista, ele trabalha para pequenas comunidades, porque ele sabe que as pequenas comunidades é que conseguem ainda reverter o quadro. Quando nós temos grandes problemas, é mais difícil de resolver. Então, cidades de pequeno porte seria a saída para a sustentabilidade, porque se a educação chegasse até as pessoas, por exemplo, como eu reforcei, vamos assistir esse filme Marcas d'Água. A história é impressionante e é uma barragem que ele começa construindo e mostrando todo o uso da água equivocado. Você fica tão chocado que você reflete bastante. É muito interessante esse filme. Então, nos municípios de pequeno porte, se você dá uma solução para ele adequada, ele avança muito mais. Por exemplo, o saneamento básico, como você falou. A gente trabalha com os alunos também o tratamento de esgoto por zona de raiz. Então, mas o que as pessoas fazem? Juntam todo o esgoto e jogam para alguém, para algum lugar, para ser tratado. Se você tratasse seu esgoto na sua própria residência, você já não agrediu o meio ambiente. Então, imagine como, às vezes, quando as pessoas vêm fazer alguma entrevista na minha casa, porque ela é toda sustentável, eu tenho uma responsabilidade com todo o resíduo que eu gero. Então, as pessoas fazem assim, mas Claudiana, por que você trata o esgoto aí na sua casa? Não podia colocar de forma diferente? Eu digo, mas eu tenho responsabilidade por isso que eu gero. E aí ainda transformo o meu esgoto em coisa produtiva, entendeu? Plantas, bananeiras e por aí vai. Mas se todo mundo fizesse isso, a gente não ia ter os rios poluídos. Nós temos rios, lagos poluídos por esgoto só porque não tem um tratamento. Ainda essa semana passou uma entrevista, não sei se vocês viram, no programa no Rio de Janeiro, uma cidade tratando o esgoto com zona de raiz. E quando o engenheiro lá falou, eu disse, eu queria que todos estivessem assistindo, o consumo de energia para poder movimentar vários equipamentos numa estação de tratamento de esgoto convencional, ele seria numa faixa de R$35 mil. E lá, com zonas de raiz, com as plantas, era R$3 mil. Então, assim, o que a gente precisa é parar, pensar, estudar e ir em busca desse conhecimento e mudar. Porque não adianta também estudar e ficar de braço cruzado. Eu não sou palestrante, eu não gosto de entrevista, mas eu estou aqui por amor. Exclusivamente. Você falou no começo que realmente é envergonhada para falar, mas a gente agradece o seu esforço em estar aqui com a gente, porque realmente é um assunto muito importante. E como eu disse, essa sustentabilidade está na nossa vida. Em todos os lugares que a gente vai, podem existir ações sustentáveis, né? E às vezes a gente não consegue identificar que apenas um gesto, uma mudança de hábito nossa pode fazer toda uma diferença, né? Eu estou vendo sua emoção aqui, porque você realmente vivencia essa sustentabilidade, né? Você já nos falou da sua casa, que é toda sustentável, porque a Claudina também, ela está aqui na Federação Espírita Paraibana com um projeto para transformar essa casa aqui em uma casa sustentável, né? Então, a gente está começando pequenas ações, pequenas mudanças, educação dos nossos trabalhadores, dos nossos colaboradores, para que a gente também possa despertar essa consciência em todos e disseminar, né, essa ideia. Então, por isso, ela também está aqui para que a gente possa ir além, chegar aí em vocês. Mas, dando sequência à nossa pauta, toda essa degradação ambiental, qual é a relação que ela tem com a lei de destruição? Essa pergunta é muito importante, porque a gente acredita que as coisas que estão acontecendo de forma agressiva e com essa palavra de destruição, nem gosto muito dela,
Eu entendo, na verdade, que é sustentabilidade. Porque alguma coisa tem que morrer para outra nascer. Né? Então, não é destruição. Na verdade, é o que nós estamos fazendo e que resultado nós vamos ter. Porque isso é um ciclo. Né? Você começa e ele continua e termina, é como, na verdade, como uma espiral. Então, quando você comete um ato grosseiro, um ato agressivo, você vai ter a resposta disso aí. Então, até que você retome. Então, essa destruição, que aparentemente é uma destruição, quando você diz assim, houve um desmoronamento, houve um tsunami, isso é destruição. A natureza está trabalhando constantemente para um progresso. E para esse progresso é preciso haver algumas mudanças. E quando a mudança não é paulatinamente, a natureza ela é maravilhosa o tempo todo, é Deus vivo, né, fazendo a mudança. Aí quando a gente agride violentamente, ela não tem outra forma, ela responde. E vai acontecendo. Então, como você falou, se nós fizéssemos a nossa parte, mesmo que fosse pequena, começasse a amar. Veja bem, Jane, quando a gente fala no resíduo, por exemplo, a gente pensa assim, mas eu vou fazer o quê? Se a prefeitura não faz, se eu estou longe. Mas quando você tem amor, você encontra as saídas. As palestras que eu faço às vezes nas prefeituras, nas escolas, aí as crianças às vezes dizem assim, professora, e eu vou botar meu lixo onde? Se eu não tenho um espaço, se eu não tenho coleta seletiva todos os dias, aí eu digo, bote no coração. E eles ficam meio chocados assim, onde é esse lixo que eu vou botar no coração? E aí eu começo a dizer para ele, se você não tem um cesto bonito, colorido, dizendo é papel, vidro, o que for, mas você tem uma sacolinha, uma caixa de papelão, você põe lá. Então, colocar no coração, na verdade, é você se disponibilizar a separar esse lixo. Porque quando você separa, a solução de todo lixo é a separação. Porque quando você separa, pode dar destinos de retorno. E esse retorno faz com que não haja essa destruição maior. Porque ele cortar o coração. A maioria dos municípios tem locais que, na verdade, nós estamos matando pedaços do planeta. O planeta Terra já é pequeno, já tem suas dificuldades naturais. E quando você pega um local e destina para matá-lo, isso me corta o coração. Porque você destina aquele pedaço. E você imagine o que Francisco de Assis não ia sentir. Saber que todo mundo se reúne para matar um pedaço da terra. E não precisaria disso. Se todos nós separássemos o lixo, desse o destino a ele correto, ele voltaria para a indústria, voltaria para nós, para o consumo, e ele ficaria girando e não agredir nem a água, nem o solo, nem o ar. Entendeu? Então, assim, é muito fácil. É só você tomar a decisão. Eu vou fazer. Eu vou amar meus irmãos. Cada coisa que você destrói é um desamor. É um egoísmo muito forte. Uma das causas, acho, desse lixo tão grande, esse volume de lixo grande que a gente tem todos os dias é o consumismo. Às vezes a gente compra muito mais do que a gente precisa consumir e sempre tem um resíduo ali que a gente acaba transformando ele em lixo, né? Se a Terra continuar nesse sistema de consumismo, qual vai ser o futuro dela? Já existem alguns lugares que as pessoas não têm onde morar, estão em cima do lixo. Aqui nós temos pequenos exemplos, né? Pessoas por ganância, por essa questão do materialismo, esquecendo de todas as lições ensinadas por Jesus, às vezes vendem terrenos para shopping, para algum conjunto habitacional em cima do lixo, e que não pode. Porque o lixo, quando ele é colocado no solo, ele tem uma carga orgânica muito grande, que também, por falta de separar o lixo orgânico, para transformar, por exemplo, em adubo e fazer uma compostagem, aí manda tudo misturado, e esse local que a gente mata, que é um lixão, ou um aterro sanitário, ele termina com muito problema de gás carbônico. Além de emitir o gás carbônico, ele também deixa o solo frágil, que não pode construir. E ele pode até explodir, porque tanto gás carbônico que tem nele. Aí o que as pessoas ainda fazem? Por conta desse desequilíbrio, dessa questão egoísta, que o egoísmo é o problema de tudo, e o amor é a solução de tudo. Então,
vende esses terrenos, eu estou dando exemplos que existe aqui no Brasil. Aí vende terreno para shopping tudo, e depois acontece os acidentes. Aí diz que é a natureza. Primeiro, todos que colocaram aquele lixo lá são corresponsáveis. E aquele que ainda faz esse tipo de coisa, de vender um terreno que foi um lixão, pior ainda, porque depois que você mata, como eu falei, um espaço como esse, ele não serve mais para nada. Ele fica lá para anos e anos tentar se recuperar, né? Agora, isso tudo, a gente que é espírita de tanto tempo, e a gente procura ajudar, primeiro a nós mesmos, né, com conhecimento, que na hora que você está estudando e tentando mudar, você está se ajudando, procurando evoluir. E se a gente dá um exemplo, aí isso dobra, né? Só se ensina pelo exemplo. E se você vai ensinando as pessoas e elas vão aderindo, você pode conseguir mudar alguma coisa. Mas o nosso planeta, a gente não tem ainda como ser ainda de regeneração. Ele ainda é de expiação de provas. Então vai precisar muita carga de estudo, né? Muito amor para poder a gente ir mudando. Mas a gente tem que se unir para mudar esse ambiente, né? Que esse ambiente espiritual é o ambiente material que estamos construindo. Agora vamos começar a ver se a gente consegue chegar a uma parte prática, né? Sim. Como é que a gente, dentro da nossa casa, né, das nossas ações cotidianas, Sim. como é que a gente pode contribuir para um desenvolvimento sustentável? O desenvolvimento sustentável, ele vem sendo trabalhado em todas as instâncias, mas de uma forma muito frágil, né? As políticas públicas, por exemplo, são muito frágeis. Alguns países se reúnem, né, e eles colocam diretrizes para que os países façam cada um a sua missão. Aí tem sempre aqueles encontros, né? O último foi agora teve um outro, né? Mas um menorzinho, mas o maior foi agora da Rio+20. Mas as pessoas não encaram isso de forma, como é que eu vou dizer a palavra, verdadeira, né? Fica aquela movimentação, alguns são realmente bem intencionados e outros estão em busca de questões materiais de novo. Mas o fato é que a questão do crescimento global não tem saída. É uma coisa que está... Houve uma última reunião, acho que a semana passada, alguns cientistas alinhando o procedimento de qual realmente seria o índice para poder eles alinharem e saber realmente, para não ter um parâmetro diferente. Por exemplo, tem país que tem um parâmetro, aí estava dando uma determinada temperatura e outro, e assim eles se reuniram. Então, os cientistas, os estudiosos, estão nessa missão, nessa luta para tentar, mas depende muito dos governos. E às vezes a gente não tem governo tão evangelizado, vamos dizer assim, com amor real pelo planeta. Está trabalhando as consequências, né? Os desastres que começam a acontecer. Mas se houvesse realmente uma efetivação e a comunidade começasse a compreender e evoluísse, por exemplo, em alguns países, eles colocam assim, não vamos andar de carro todos os dias. Um exemplo da França, que faz já um tempo que ela faz isso. Então, as pessoas que têm placa com o número par, saem um dia, e o outro, aí eles compram 2 carros e saem todos os dias. Quer dizer, não há consciência, entendeu? É uma consciência espiritual também. É uma questão de evolução, por isso que muita evangelização. A gente precisava trabalhar com sustentabilidade. E a palavra sustentabilidade, ela não é a coisa mais importante, que ela está ficando até banal, né? Que essa palavra, ela vem sendo trabalhada, né? E é para o futuro das nações, mas usaram tanto essa palavra que as pessoas perderam até, que eu acho que isso até não é positivo, perderam o jeito de dizer assim, sustentabilidade ninguém presta atenção. Acho que a gente tem que trabalhar mesmo o amor à natureza, o amor e mostrar as consequências. Se não fizer assim, a gente vai ter um futuro muito desastroso ainda, muito desastroso. E a gente, quando fala assim, parece até que a gente quer uma coisa ruim que aconteça. Não, pelo contrário, porque não está fácil mais de reverter. Alguns países vêm trabalhando, colocam o telhado vivo como algo obrigatório, diminuir a questão dos carros, tudo por conta da camada de ozônio, fazer a compostagem. A meta para 2050, nos países que mais poluem, é ampliar a questão da compostagem. São Paulo fez agora uma campanha que se chama Composta São Paulo, que o prefeito é uma pessoa, né, da área da educação e teve esse entendimento, e ele colocou mais de 2.000 composteiras nas casas.
Então, quando você me diz a parte prática, é realmente a gente ter uma junção do que os governantes precisam para dar um encaminhamento, um incentivo e muita educação. Muita educação. É uma pena que alguns profissionais da área do meio ambiente às vezes estão procurando mais ter um maior salário, maior oportunidade de emprego e não amam realmente o meio ambiente. Então, por isso que eu acho que aqui, quando a federação começou a pensar sobre isso, e em outros locais também, Rio de Janeiro está muito isso com o André Trigueiro e outros centros, porque assim, não tem saída. A gente tem que ensinar e juntar grupos para que a gente consiga fazer essa mudança. E eu acho que a única solução está na evangelização com as crianças. Porque talvez os pais se sensibilizem ou aprendam junto, entendeu? Mas se essas crianças, que daqui a 10 anos, elas vão ser os adultos, se elas não aprenderem, o nosso futuro realmente está roubado. Quando eu falei da casa, e você falou, porque você falou dos lixões, né? Sim. Os aterros sanitários. Então, eu acho que começa a gente demandando menos lixo para esses aterros, isso, né? Isso. Então, para a gente ter uma ideia prática, como é que a gente pode separar o nosso lixo? Que eu me lembro que eu estava aqui na sua palestra com a equipe da federação e você falando justamente de como a gente separar o lixo e no simples ato da gente separar, a gente já diminui consideravelmente o que vai para esse aterro, né? Giane, você tem toda a razão. Tudo é muito simples e começa na casa, né? Então, assim, o lixo não tem o que fazer, é só separar. E separa em 3 grandes grupos, né? Aí você resolveria todos os problemas. Inclusive a lei 12.305, que ela é de 2010, ela obriga que todo cidadão tem que separar o lixo. Ou seja, já existe uma lei que nos obriga a separar o lixo. E às vezes a maioria das pessoas nem tem conhecimento dessa lei. E essa lei, toda a responsabilidade que ela coloca para o brasileiro, o cidadão, é separar o lixo. Porque a parte de coleta já é do poder público. Mas a nossa é só separar. Mas algumas pessoas podem perguntar, mas o poder público não passa aqui na minha rua, né? Não tem coleta seletiva no meu bairro. Não tem problema, porque você separou, toda a solução está encaminhada. Agora, porque o catador pode passar voluntariamente, ou não sendo ainda de uma instituição, mas você separou, tem solução. Agora, você não separou, você só causa problema. Então, tudo que nós precisaríamos, ou para cumprir a legislação, ou por amor, ou por consciência espiritual, se você separasse da seguinte forma: o resíduo orgânico, que ele é de suma importância, está separado. O orgânico é o resto de comida e a poda. Eu costumo chamar assim, o verde, o marrom e o colorido. O colorido é o resto de comida, que seja cru ou cozido, e o verde são as podas e o marrom são as varrições. Então você separou esses 3 num local, mesmo que você não composte, mas ele vai para o local adequado para ser compostado ou não, mas você separou dos outros elementos, aí os outros elementos conseguem ser reciclados. Porque aí vem o plástico, o papel, o vidro, que a gente chama os secos, né? E o rejeito é aquele que você identificar que não é reciclável. Então, se você separar nessas 3 grandes categorias, rejeito, seco reciclável e orgânico, que é reciclável, que chama de úmido, se você separar esses 3, você consegue ajudar e a tua consciência fica limpa, porque o próximo passo não seria teu. E você pode ajudar também. Algumas pessoas, eu conheço várias, que botam o seu lixo no carro separado, ainda leva para o local adequado, leva para o catador, porque aí é mais humano. Porque os catadores são aquelas pessoas que vivem do lixo. Nós temos hoje no planeta mais da metade da população já com dificuldade financeira de passar necessidade. E os centros espíritas sempre se reúnem, se organizam para dar uma ajuda aí. Então, se separasse o lixo já era uma grande ajuda, né? Era uma ajuda dobrada para a natureza humana e para a natureza do solo e do ar e da água. E aí entra a parte do resíduo orgânico, é que entra na composteira. Isso. Né? Que vai ser transformado, que Isso. a gente pode fazer em casa. Pode. Quem tem um espaçozinho pode fazer. Porque o resíduo orgânico, você não precisa de uma empresa para reciclar. É tão simples, é tão natureza, é tão natural, que você em casa, no cantinho, você pega esse resíduo orgânico e transforma em adubo. E ainda economiza de você comprar adubo, né? Que aí você pode ter um jardim lindo, você pode... Eu costumo dizer, o meu trabalho foi em Alagoa Grande, né?
E lá eu dizia assim, vocês não querem ter uma cidade... E a minha escola, né, a universidade foi no Rio Grande do Sul. E lá no Rio Grande do Sul é muito famoso, né? Todo mundo quer ir para aquelas cidades belíssimas, muito floridas e tal. Aí eu dizia para eles, vocês não querem aquela cidade aqui não? É só compostar e fazer os jardins. Então a gente está no interior, aí não tem água. Se eu composto, eu tenho um resíduo orgânico e úmido. Então eu poderia ter vários jardins aqui. Quando você vai para o sul, você fica impressionado com tantas flores, com tanta coisa bonita. E poderia ter aqui igual, não tinha problema nenhum. Mas a gente não composta, a gente pega o lixo, mistura tudo, bota na rua, aí os cachorros, cavalo, o que for, os animais sentem o cheiro, mosca, prolifera rato, barata, doença, porque você bota tudo num saco, confina, é aquele mau cheiro, aí começa a natureza a, né, proliferar aquele cheiro característico, está exposto, está num saco e começa todo um desastre. Não pode um gari, nem uma comunidade ter uma greve, por exemplo, de gari. É um desastre na cidade. Mas por quê? Tudo começa porque você não separa o lixo. Se você separasse e compostasse a parte orgânica, podia ficar um mês lá na frente dos outros resíduos, não acontecia nada. Porque era tudo limpinho, plástico, que são todos inertes. Então não daria problema. O problema é porque a gente põe o orgânico na rua, num saco confinado, e aí o desastre é feito. Então, deixar claro que o resíduo orgânico não é lixo. Resíduo orgânico não deve, é reciclável. Não deve ir para aterro sanitário. Inclusive, eu costumo dizer que todo mundo que bota o resíduo orgânico na rua está fora da lei. Porque a lei diz o seguinte, todo reciclável não pode ir para aterro sanitário. Aí como é que você põe tudo num saco e bota na rua? E o poder público leva, né? Isso porque a gente não está falando aqui de outros resíduos, de eletrônico e tudo mais. A gente poderia um dia conversar sobre esses detalhes. Porque o resíduo eletrônico também é outra bronca enorme. Mas volta para o princípio. Se você separa todos os resíduos e dá o destino correto, você não agride o meio ambiente. O eletrônico vai para o local do eletrônico, mas não pode. Temos que parar com isso. Temos que deixar de agredir. Às vezes a gente agride com palavras, mas se você não separa o seu lixo, você está agredindo constantemente a natureza. Você não está na psicosfera do bem, vamos dizer assim, porque todos os resíduos chegam na sua mão separado, aí você mistura. Então, se ele chega separado, você descarta separado. Você já contribui, né? Em primeiro plano seria não consumir tanto, só consumir o que necessita. Em todos os itens que a gente estuda na doutrina espírita, diz para a gente não ter esse comportamento de consumismo, para a gente ter cada vez menos esse comportamento, consome e não realmente ter necessidade daquilo. Porque algumas pessoas têm, por exemplo, 50 pares de sapatos, 20 brincos diferentes, só um resolveria, né? Eu costumo dizer, a minha meta é chegar a ser como Madre Teresa, que Madre Teresa ela só tinha 2 túnicas. Ela era um no varal e o outro no corpo. Aí não tinha problema, que às vezes uns colegas minhas, eu tenho que ir para casa, tenho que lavar roupa. Se você fosse na meta de Madre Teresa, não tinha problema, porque estava uma já no varal e a outra estava no corpo. Então, assim, a gente é que complica por conta desse consumismo todo. E aí esse marketing, sabe, essas divulgações, essas propagandas, você tem que parar e pensar. Não vai mudar o mundo do dia para a noite, mas se você parar para pensar, você começa a ter atitudes mais simples. Tem um outro livro interessantíssimo de ler, se chama Voluntário. Você tem um consumo, tem uma simplicidade voluntária. O nome do livro é Simplicidade Voluntária. Se você ler esse livro, você diz, esse livro é espírita. Simplicidade voluntária, você ser voluntário da simplicidade. Não é que você não tenha o recurso, você vai fazer um uso mais adequado desse recurso. De repente vai conseguir ajudar outras pessoas com o mesmo recurso, que você estava só acumulando e descartando depois de forma equivocada, agredindo o meio ambiente. E aí a montanha de resíduo que você tem, existe uma ONG chamada Acatu, que ela trabalha o tempo todo ensinando as pessoas a primeiro organizarem a sua casa e perceberem quanto ela compra coisa que na verdade não usa. Então assim, o consumo aliado com o descarte, um consumo consciente, eu costumo dizer consumo cíclico, que você compra, usa, descarta, todo de forma adequada.
Porque se você faz de forma diferente disso, de consumir, descartar adequadamente, você entra no desequilíbrio da agressão à natureza. Então, assim, primeiro saber o que realmente você quer e que necessita. Depois você compra um material que ele seja reciclável. E em seguida você descarta para que ele vá, para que ele de volta para a indústria. E aí ela retorna. Retorna para você sem agredir mais a natureza. Que toda vez que você não recicla, você consome mais água e energia. Dá um exemplo. Você consome um material plástico. Aí você não descarta adequadamente, ele não volta para a indústria de plástico. Então a indústria de plástico vai em busca de petróleo para poder transformar o petróleo. E aí, para chegar nesse nível de voltar a ser plástico, você consumiu muita água e muita energia. E se você já devolve como plástico, a reciclagem faz com que aquele material chegue mais rápido para você e o consumo de energia é muito baixo e de água também. Entendeu? A importância da reciclagem, mas tudo começa onde? Em casa, você separando. Você não separou, você complica a vida de todo mundo. Temos já algumas interações aqui, vou passar as interações e a gente continua nesse assunto, que eu estou cheio de perguntas ainda. O Ramon Santos de Souza, né, diz o seguinte: tem muito pesquisadores na área ambiental que vem trabalhando a palavra conscientização ambiental. No livro dos Espíritos, remota onde estão escritas as leis de Deus, na consciência. Logo, para que possamos cuidar do meio ambiente, é preciso educar-nos das leis divinas. Verdade. Só que a gente não acessa muito, né, a consciência para ver onde estão essas leis divinas. Queiroz, nosso amigo, diz assim: nós temos que entender de uma vez por todas que somos também parte dessa natureza que organiza por conta de nossa, que agoniza por conta de nossa irresponsabilidade. Então, agir de forma mais responsável é uma questão vital para a nossa própria existência. E o Ramon Santos coloca o seguinte ainda: eu estou lendo o livro Nosso Lar, no capítulo dos Bosques das Águas. Achei interessante quando Lísias comenta o bosque da água, que fala no papel do pensamento que interfere na propriedade da água. Logo, essa poluição toda no planeta reflete nosso estado mental, no material de nossa imprudência ecológica. Até quem diz que toda essa psicosférica, né, mental que a gente produz, pensamentos e energia, interfere também na natureza, não é isso? Isso mesmo. Tanto o Ramon como o nosso outro irmão comentou de forma perfeita. Eu não tenho nem o que acrescentar. Então, continuando naquilo que a gente estava falando, primeiro separar, né? Por exemplo, aqui em João Pessoa nós temos a conta solidária da Energisa, que tem pontos, recolhe o seu lixo reciclado e ele destina já o caminho certo. Então a gente tem aqui, quem mora em João Pessoa já tem como ter o descarte adequado, né? Basta apenas começar a fazer suas composteiras para que em casa possa também reciclar o lixo orgânico. Mas aí, talvez nesse processo surjam algumas dúvidas. O que vem realmente a ser o rejeito? Eu queria que você me desse exemplos de materiais que a gente tem em casa, de consumo, e que realmente não podem ser reciclados. Certo, Jeane. Olha, rejeito é tudo que não recicla lá no teu entorno. Porque, às vezes, nos livros tem escrito assim: determinado material é reciclável. Às vezes, até quando eu estou fazendo a palestra nas escolas, aí tem uma caixinha lá e tem o símbolo da reciclagem. Aí a professora pergunta: professora, isso aqui recicla? Porque tem aqui o símbolo. Eu digo, recicla. Só que nessa tua cidade, um exemplo, uma cidade interior, aqui não recicla. A primeira pessoa que a gente tem que procurar para fazer as palestras é o catador. Então, o catador, ele sabe do mercado, sabe o preço e o que compra e o que não compra naquele entorno. Porque o exemplo dessa caixinha, está lá o símbolo dizendo recicla. Só que no entorno, mais de 60 quilômetros, mais de 150 quilômetros, eu não tenho ninguém que compra aquele material. Aí aquele material vira rejeito. Então, saber o que é rejeito não é o que o material realmente recicla, é onde você está e se está sendo reciclado, se está sendo comprado. Então, não adianta eu ter aquela caixinha com o símbolo reciclado e eu vou botar lá no reciclado
e ninguém compra, porque a recicladora está muito longe, está lá no Rio Grande do Sul, está lá em São Paulo, está em Santa Catarina. Então, às vezes que eu me encontro com o governador, com algumas pessoas que têm uma gerência sobre isso, aí eu digo assim, pelo amor de Deus, traga recicladoras para cá, traga, né, forme o pessoal para reciclagem. Incentive as fábricas, né? Isso, porque se eu tenho uma fábrica de reciclagem próxima, aquele material eu posso mandar de volta e entrar no ciclo. Mas aí quanto mais distante eu estou, maior é o rejeito, entendeu? Então assim, tem locais que eu só reciclo papel, papelão, plástico, aí tem o plástico filme, um plástico mais grosso que eles chamam de mangueira, aí tem o vidro e o metal o alumínio, pronto. Aí eu pego uma caixinha, aí a caixinha é de papelão. Professor, você que recicla? Não, porque não tem mercado para uma caixa de papelão, por exemplo, em determinada cidade, que do outro lado ela é colorida ou ela é plastificada. Então, quem na verdade me ensina o que recicla, o que é rejeito e o que não é o catador. A peça fundamental no país hoje, em todo o mundo, na verdade, eles chamam até de agente ambiental, não chamam mais de catador, porque ele é quem está ligado diretamente ao mercado de reciclagem. Então, toda vez que eu vou para uma cidade ou para uma escola, aí eu busco logo no entorno o catador, ele vai comigo. E aí eu mostro como ele é a pessoa que está, na verdade, limpando a nossa sujeira. E aí a gente faz assim, a gente junta todo o lixo, depois a gente separa junto com ele. Eu digo, isso recicla. A gente sabe uma média do que recicla e o que não recicla. Mas esse detalhe mais afinado, quem sabe é o catador. Inclusive, às vezes, alguma coisa é reciclável, por exemplo, o copo descartável. A gente mistura copo descartável com copo reciclável. Eles são recicláveis, são, mas onde? Por exemplo, em João Pessoa tem um copo que a gente descarta e vai tudo para rejeito. Era melhor a gente ter uma garrafinha, uma caneca, para não aumentar tanto o rejeito. Porque quanto maior o volume de rejeito, mais a gente mata os espaços da terra para colocar esse resíduo. Então, o que é rejeito? Que você me pergunta, todo mundo quer saber realmente o que é rejeito. Rejeito é o que não recicla na tua área, no teu espaço. Então, esse projeto que a Energia você falou, é um projeto interessante porque ele é muito educativo. Mas, em primeiro plano, a gente encaminha que os resíduos devem ir para o catador. Porque o catador é aquele que deixou de ser, ou não é, um bandido, não é um traficante, não é uma pessoa que está piorando a situação. Não que os bandidos e os traficantes também não mereçam o nosso amor e o nosso apoio para que eles saiam dessa psicosfera. Mas a gente precisa ajudar as pessoas que têm uma renda muito baixa ou não têm nenhuma renda com resíduo. A Energia, o projeto é para o catador, só que normalmente os catadores estão com falta de educação, infraestrutura, um grande apoio para que eles tenham essa capacidade. Eles precisam de licença ambiental. Eu só encontrei, nesse período de 5 anos que eu venho estudando, um município que tem uma cooperativa que tem licenciamento ambiental, que é Itabaiana. As outras todas têm galpão, tem isso, tem aquilo. E lá ainda faltava composteira, que a gente incentivou. Mas essa questão do catador, recebendo esse resíduo e sabendo o que é que separa, o que não separa, a gente tem que ter o contato inicial. Porque você na sua casa nunca vai saber certinho qual é a lista do que é rejeito e o que não é. Mas dentro do projeto de Energia, eles são mais didáticos, então eles têm os painéis já, e eles dizem, no momento, e isso o tempo todo é dinâmico. Você tem uma ideia, há 2 anos atrás, eles não tinham o lixo eletrônico como reciclável, porque não existia recicladora. Então, aquele painel está sempre mudando. Se aparece uma recicladora ou uma empresa que começa a juntar o lixo para vender, aí ele é reciclável, entendeu? Então, assim, o que é rejeito? O que a gente tem que aprender o que é rejeito, o que não recicla. Mas a gente tem que pesquisar o que é que realmente está sendo rejeito ou não. Tem algum material que realmente não há como reciclar, independente de ter próximo, não, mas tem tal material, esse não tem como reciclar mesmo. Esse tem assim, Regina, sempre que nós produzimos alguma coisa, ela deve retornar para aquela indústria. Mas enquanto não tem uma empresa ou a pesquisa que retorne, ele vai ser rejeito. Então vai sempre existir isso, o rejeito. Nunca você vai zerar esse rejeito, porque sempre produtos estão sendo feitos. O que deveria o poder público fazer? O que é que nós deveríamos ter? Que essa lei existe, mas está um processo ainda em crescimento, que a gente chama de reversibilidade.
tudo que você produzir, você já deveria estar atrelado a isso, a reversibilidade. Então, alguns elementos, eles são obrigados a receber para poder não deixar descartado no ambiente. Então, faz com que a indústria hoje comece, isso deveria ser mais obrigatório, mais efetivado, que tudo que você produzir, ao mesmo tempo, tem que ter uma recicladora. Deveria ser assim, porque aí você retornava, entendeu? Mas ainda não está tão assim, ainda a coisa é muito difícil. Volta para a nossa questão evolutiva, que muitas pessoas estão em busca do ter e não do ser, e isso faz com que constantemente a gente tenha problemas e precisamos cada vez mais educar as pessoas. Então, com as pessoas educadas espiritualmente, com essa responsabilidade, vamos dizer assim, da religião, eu não sei se você viu, mas o Papa entrou com tudo com a questão da sustentabilidade. E ele coloca... Agora é pecado. Entendeu? Então, agora assim, temos que nos unir. Aí não depende mais de religião. Depende dessa consciência, como o nosso colega falou, nosso irmão, essa consciência. Então, estejamos, seja qual for a religião, a gente precisa amar o planeta, amar a Deus, né? Amar aos nossos irmãos e mudar o comportamento. Então, assim, detalhes de aprender o que separar, como separar, tem que ser essas 3 categorias, pelo menos. O que é rejeito ainda, o orgânico, que não pode ser visto como coisa negativa, é uma tristeza. A questão do orgânico, você chega em algumas empresas assim, eu faço coleta seletiva, aí bota rejeito junto de orgânico. Isso é um crime ambiental. Se o que é reciclável não pode ir junto do rejeito, então como é que eu junto orgânico com rejeito? Não posso. Então, tem que separar, embora o destino final, que é a reciclagem, que é a compostagem, não seja na tua casa, mas vai ter que ser reciclado, entendeu? Então, como o poder público ainda não está conseguindo fazer, pelo menos na nossa cidade, a compostagem de forma coletiva, então a gente deveria não descartar o orgânico, deveria nós mesmos fazermos a composteira em casa. Eu tenho 3 composteiras em casa, porque eu tenho um jardim muito grande, então telhado vivo, então é muita planta. Então eu tive que ter muito mais composteira. Mas eu não ponho nem o resíduo orgânico fora. E ainda é um grande lucro para mim, no sentido, além de espiritual, é que eu não compro adubo. Então as minhas plantas são todas organizadas, isso mesmo. O tempo todo eu tenho uma produção de adubo em casa. E é a coisa mais fácil do mundo de fazer. É só copiar a natureza. Às vezes até quem mora em apartamento, no seu apartamento não Sim. tem, mas às vezes na área comum tem aquelas plantas para decorar. Então, Isso. você poderia fazer a composteira ali pequenininha e ajudar E descartar para lá. no seu prédio, para que a área comum tenha uma parte verde e as plantas sejam bem alimentadas. Olha, quando eu fui fazer esse curso no Rio Grande do Sul, eu tive uma grande lição. O tempo todo a gente aprende, a gente tem que ser humilde em tudo que aprende. Eu fazia compostagem no instituto, todo o resíduo do restaurante na época. E já sabia fazer, era um método. Quando eu cheguei, aí o meu professor nos convidou para ir para a casa de Lutzenberg, que é um ícone da sustentabilidade, né? Ele já faleceu, mas ele trabalhava na Bayer e ele era um químico. E ele teve uma evolução que ele pediu demissão e foi cuidar de uma zona que ele regenerou. Bom, aí o professor leva a gente para lá. Passamos uns 2 dias e lá ele chamou um outro professor e disse, fulano, Eduardo, fulano, você é quem vai falar sobre compostagem. E eu vi uma composteira tão feinha, assim, tão desmanteladinha, e eu me achando que estava com compostagem muito tranquila. Aí eu vi assim, não dei muita atenção, era um veterinário, e ele dizia assim, as minhocas não podem receber comida cozida, que elas sentem dor de barriga. E eu achei tão interessante, aí eu parei para ouvir. Tantos anos eu já fazendo compostagem e eu não tinha me dado conta do ser divino, que são as minhocas. Elas digerem todo o resíduo orgânico, trituram e transformam em humus. São seres divinos na Terra, transformando o resíduo. E as pessoas não dão atenção. E eu parei para ouvir. E foi com esse professor que eu aprendi a fazer compostagem em apartamento. O meu apartamento não tinha 40 metros quadrados. Pequenininho, sabe, desses de estudante. E eu nunca botei um resíduo fora depois que aprendi. Eu só sabia fazer em local que tem terra, local que tem espaço, né? E a gente vê isso o tempo todo. Mas a composteirazinha que ele ensinou, e até depois a gente escreveu um artigo junto e tal, aí eu meti a cara para aprender sobre isso e nunca mais, em lugar nenhum, pode ser grande, pequeno, pode ser escritório, você consegue transformar o seu resíduo orgânico em adubo. E as minhocas são as coadjuvantes, elas digerem 30% mais, elas parecem uns tratorzinhos. Botou minhocas lá, botou as camadas certinhas, pronto, o adubo vira
Tanto que esse não é compostagem, é vermicompostagem. É muito interessante, a natureza o tempo todo pedindo socorro, trabalhando para a gente e a gente não presta atenção. Tudo que precisa é ter muito amor e atenção à natureza. É simples assim. Então a gente está aprendendo muita coisa hoje e assim, logo a gente vai disponibilizar um vídeo no site da Federação, que eu já combinei aqui com a Claudina que a gente vai gravar, ela ensinando a fazer essa composteira, para que você possa ter a sua composteira em casa e pegar todo o seu resíduo orgânico, colocar ali, transformar em adubo e ter uma área verde, seja no apartamento, na sua casa, no prédio, onde for, para que você possa ter algo verde, aumentar o verde aí pelo mundo, fazer essa contribuição. Então logo a gente vai publicar esse vídeo, eu aviso aqui para vocês, de ponto a ponto, quando já tiver postado, ensinando passo a passo da composteira. Aguarde, viu? E eu sei que na sua casa, como você falou, tem um telhado verde, tem o esgoto seco, né? Que tratamento para zonas de raízes. Zonas de raízes, que aí também já gera algumas frutas, né? Você tem bananeiras em casa e tudo mais. Então, assim, são muitas coisas que se pode fazer, mas acho que o lixo realmente é o que está mais ao alcance das pessoas, né? Você, como engenheira, já que nos falou nos bastidores, que o custo de uma casa sustentável é bem menor do que as de padrão atual, não é isso? E, assim, quando você estava falando desse reuso das coisas, eu me lembrei de algumas matérias que eu vi há algum tempo atrás no canal Futura, que passa muito a reportagem seguinte, e eu vi bancos de praça feitos de garrafa PET, e eu me lembro que eu vi um francês que veio morar no Brasil e no Rio de Janeiro montou uma fábrica para reciclar coco. O coco que é abundante nas praias, aí no litoral brasileiro todo, né? E aí ele fez uma parceria, a prefeitura recolhia os cocos, deixava na fábrica e ali ele reciclava e absolutamente nada se dispensava, né? Uma parte virava adubo, uma parte virava xaxim, substituindo o xaxim, né, que não se usa mais, tudo ornamental, para aquário, para tudo, então de tudo se fazia. Então acho que falta a gente, assim, ter esse olhar, né, ter essa preocupação, saber que começa com a gente, como você falou, ter esse olhar para esse agente aí que a gente conhece como catador de lixo, mas esse agente ambiental, que às vezes todos os dias passa ali na nossa porta, às vezes a gente reclama porque rasga o saco do lixo, né, tem mas como você mesmo falou na sua palestra, que eu gravei bem isso, será que se você disser, olha, eu vou separar o lixo e já coloco aqui separado, né? Então ele já ia pegar aquele saquinho ali com um lixo que ele já sabe que é reciclado, já estava separado, então assim, você já fez o descarte correto. Então são ações pequenas, né, que fazem toda a diferença, e a gente trouxe a Claudina aqui para nos falar sobre isso, para que você aí de casa também comece a pensar o que você pode fazer, o que está ao seu alcance que você ainda não está fazendo. Então, outro detalhe que eu me lembro que eu achei muito interessante, que você disse assim, às vezes eu separo o lixo, mas quando vem um caminhão do lixo, mistura tudo. E aí eu lembro que você disse, olha, aquele caminhão, ele só compacta, né? Ele vai compactando o lixo. Então ele não mistura, ele não vai triturar. Então quando o lixo sai do caminhão, ele passa por uma esteira, né? Onde é separado. Que até você falou assim, que até um trabalho um tanto desumano, pessoas estarem ali separando, tirando daquele ali o que não é rejeito, né? O que pode ser reciclado. Então se a gente realmente separasse, seria até mais humano para eles, né? Um lixo mais limpo. Eu costumo dizer que se você separa o seu lixo, é uma prece. Porque quando você faz, você imagina, quando você separa, aí o caminhão leva. Mesmo que ele leve, né, que o caminhão não é um liquidificador, ele é um compactador, ele apenas tem uma peça que gira, empurrando os saquinhos um pouco para trás, para caberem os outros. Aí quando chega nessa esteira, que é lá na entrada do aterro, eles descem e o saquinho, imagine quando abrir, ter só latinha de alumínio, ou ter só plástico. Então eles não vão ter nenhum trabalho, não vão se sujar, não vão estar naquele risco todo, risco biológico, cheio de dejetos e tal. Então assim, imagine cada pessoa, porque a gente que é espírita sabe disso, às vezes quando eu dou palestra fica meio complicado, que em outros lugares as pessoas não entendem. Você imagina a prece mental que você recebe, baixa um catador, quando ele abre um saco daquele,
dizer assim, que foi essa pessoa, e a energia chega para você. Então, olha, separar o lixo é uma prece silenciosa. Então, é muito importante a gente ter essa consciência. Uma coisa que você falou mais, e antes da gente terminar, o tempo está estourado, já me disseram aqui, mas antes da gente terminar, eu só queria que você explicasse melhor a questão do descarte dos medicamentos. Sim. Que você é hábito da gente, né? O remédio venceu, acabou o tratamento, não vou mais, jogo no sanitário, dou descarga, e isso aí vai poluindo, como todo esgoto termina num rio, termina no mar. Então, acaba poluindo as nossas águas. Então, o que a gente deve fazer com os nossos medicamentos? Giana, os medicamentos, tanto como os detergentes mais pesados e tudo mais, a gente esquece que a gente pensa assim, quando coloca no esgoto, quando joga na pia ou no vaso sanitário, acabou o nosso problema. Isso não existe. A gente tem que pensar um pouquinho mais. Então, a rede de esgoto coleta tudo aquilo que a gente manda e vai para a estação de tratamento. A estação de tratamento, ela não é dimensionada, nem tem capacidade, nem o processo é para tratar coisas químicas. Então, tudo aquilo vai de volta para a gente, porque chega no rio e de volta a gente coleta a água do rio para beber. Então, tem que cortar esse caminho definitivamente. Isso já é lei, e tem lei aqui municipal também. É porque a gente não fica atento. Se você botar na internet, legislação de descarte de remédio, está lá escrito, você não pode fazer isso. Quando eu falo lei, é para a gente ver que a coisa está acima da nossa consciência. Já a gente tem que se mobilizar. Então, remédios tem que devolver para a vigilância sanitária. Você faz seu saquinho de remédio, né? Às vezes a pessoa que desencarna, aí ficou aquela série, meu pai desencarnou há pouco tempo, ficou uma série de remédios, aí você vê a validade, leva para o Parisé, leva para um hospital. E vendo aquele que perdeu a validade, você pega o saquinho e leva para a vigilância sanitária, leva para um PSF, para um posto de saúde. Eles são obrigados a receber, porque todo remédio que passou da validade tem que voltar para o fabricante. Aí lá ele tem um descarte adequado, a incineração, o local adequado. Agora, se você põe no vaso sanitário, se você põe na pia, você depois, além de você, é um tiro no pé e outro no irmão, porque além de você digerir depois esse remédio em outros momentos, isso todo mundo fazendo. Todo mundo tem um vaso sanitário, todo mundo tem uma pia, e todo mundo botando remédio lá. Então, eu estou agredindo meu irmão porque faço com que depois ele beba essa água. Não existe também tratamento de água para tirar a parte química. Não existe. Então, toda a carga de elementos químicos misturada, imagina, toda a qualidade de droga, porque é uma droga, a medicação, toda misturada, antibiótico, tudo que você... Aí você joga no vaso. Tem que parar essa mentalidade infantil, né, muito distante de uma consciência de jogar remédio na rede de esgoto. Nem é para enterrar, porque também polui o meio ambiente, tem que descartar de forma adequada. Bota lá no saquinho, separa. Às vezes eu deixo um vidrinho, uma garrafa PET, um para pilha, vai acabando a pilha, reptando lá, porque todo dia você leva uma coisa, também a gente não tem esse tempo. Então faz 2 recipientes, quando tiver uma carga já grande, aí você descarta. Então, isso é para celular, isso é para tudo. Todos os resíduos que são químicos, eles têm que receber um retorno adequado para não voltar para você. Claudina, eu sei que nesse esse tema a gente vai ter que muitos encontros. A gente só está falando, né, Jane, de resíduo. E se a gente fosse falar como reduzir o consumo de água, porque a reciclagem reduz já o consumo de água e energia, mas o uso, como é que estão construindo hoje os apartamentos, as casas, sem janela, sem ventilação, sem iluminação, isso tudo faz com que a gente viva quase que num túmulo, entendeu? Temos que ter cada vez mais ventilação natural, iluminação natural, ter telhados vivos, porque toda a poluição é retida lá, e tem conforto ambiental. É muita coisa pra gente... Olha, quando você começa a amar a natureza, você não para nunca mais de trabalhar e de ajudar da forma que a gente consegue. E aprendendo todos os dias. Todos os dias eu aprendo uma coisa. Todos os dias eu estou em leitura, tentando identificar mais coisas que a gente possa aprender para mudar para melhor. Claudina, muito obrigada pela sua participação. Vamos ter que marcar outros para a gente alongar esse bate-papo. Espero que vocês aí de casa tenham aprendido bastante, tenham gostado e que a partir de hoje já comecem aí a separar o seu lixo e ver o seu lixo com outros olhos, né? E vê-lo como produtos novas coisas que podem vir nesse processo de reciclagem. Então, vamos fazer nosso trabalho, que por mais que seja de formiguinha,
mas as formiguinhas juntas fazem um buraco grande no formigueiro, não é não? verdade. O formigueiro sempre é grande. Então, vamos fazer a nossa parte. Um grande abraço a todos vocês e até daqui a pouco, às 18 horas, no programa Semear, na Rádio 5 da Rede Amigo Espírita e na 100.5 aqui de uma pessoa. Então, conto com a presença de vocês, desejando a todos um restinho de domingo maravilhoso e uma semana de muita paz. Até domingo que vem.